Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. O tema da minha mensagem nesta noite é o Dia do Senhor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito desse assunto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Essa semana eu fui ministrar ceia na casa de alguns irmãos, e eu falei exatamente sobre esse tema que tem sido ausente no púlpito de muitas igrejas. Nós não temos ouvido muito as pregações a respeito do fim dos tempos. Nós não temos ouvido muito mensagens que falem sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos, sobre esse dia do Senhor, esse dia da vinda triunfal de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós sabemos que Jesus tem uma missão que ainda está em processo de cumprimento. Jesus não completou a sua missão. Nós cometemos um grande equívoco quando nós dissemos assim: olha, Jesus já cumpriu a missão que o Pai lhe deu, que foi vir ao mundo, encarnou, nasceu como homem, sofreu, foi morto na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, pronto, acabou o plano de redenção. A Bíblia não diz isso. Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, o que nós percebemos é que ainda existe um plano que está sendo revelado progressivamente. Jesus veio, Jesus resgatou através da sua morte sacrificial o seu povo, a sua igreja, os que foram eleitos pela Trindade antes da fundação do mundo, e agora Jesus virá uma outra vez, não como um homem para ser submetido à dor e ao sofrimento, não encarnado, mas esse Jesus que ascendeu aos céus em um corpo transformado, virá novamente para consumar o reino que ele inaugurou na sua primeira vinda. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio no intuito de inaugurar o reino, ele começou esse reino. Agora Jesus virá uma outra vez para consumar o reino. E essa vinda triunfal, visível, definitiva, essa é a vinda que nós aguardamos. E a razão de muitas pessoas desanimarem da fé não é por conta dos problemas que existem, não é por causa da pandemia, não é por causa do coronavírus, não é por conta da vida financeira, não é por conta do entretenimento. Essas coisas, elas existem e elas encontram espaço no coração daqueles que não têm esperança na vinda de Jesus. Quem não espera a vinda de Jesus não permanece firme na presença do Senhor. Alguns até se acostumam com a religião, se acostumam com a igreja, frequentam, acham bonito, acham até moralmente legal ter pessoas com bons costumes, com uma boa ética, pessoas que se comportam bem, mas não são pessoas piedosas que amam a vinda do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. E aqui nesse contexto, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Há vários motivos que levaram Paulo a escrever à igreja.
entre vários motivos, como por exemplo, ele precisava explicar por que é que ele não pôde ficar na cidade de Tessalônica quando ele foi perseguido, quando ameaçaram ele de morte, se ele havia ensinado de que era necessário morrer por amor ao Evangelho. Como que aquele homem que plantou uma igreja, que contou suas experiências, agora não está entre os irmãos? A sua estadia foi curta, pouco tempo. Haviam muitas dúvidas que pairavam na mente dos irmãos que eram novos convertidos. Haviam aqueles que tinham vindo do mundo pagão, com suas idolatrias, com a perspectiva de que a morte era um lugar sombrio, escuro, gelado, e que a morte, no conceito filosófico da época, era a libertação da alma, esse corpo tombando na sepultura, então a alma estaria livre do que aprende. Por isso que no capítulo anterior Paulo falou, irmãos, fala sobre o dormirmos em Cristo, e aqui ele vai falar, quer vigiemos, quer dizer, estejamos acordados em vigília, despertos, vigilantes, ou quer durmamos, ou mortos. O fato é que nós vivemos para Cristo. Os que morreram, ressuscitarão. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados na vinda do Senhor. Aí é natural que os irmãos, então, façam algumas perguntas. Eu acredito que se você estivesse lá, se você tivesse o privilégio de conhecer o apóstolo Paulo, e eu fico imaginando que coisa incrível, um homem comissionado por Deus, enviado por Deus, ali na sua frente, falando dos mistérios de Deus, você com certeza faria perguntas a ele. E uma delas seria, Paulo, quais são os sinais da vinda do Senhor? Como é que eu vou saber se Jesus já está voltando? Qual é o tempo? Como eu faço a leitura dos acontecimentos? E a resposta de Paulo para eles não é sobre os detalhes dos dias, dos acontecimentos e épocas, mas é uma advertência. Estejam vigilantes, estejam preparados, porque a volta do Senhor é iminente, a volta do Senhor é repentina. E ele vai usar aqui algumas metáforas que eu quero compartilhar com os irmãos. Vejam, primeiro, o apóstolo Paulo vai falar sobre o tempo e sobre a época. Isso está do verso 1 ao verso 3. E ele começa dizendo, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações. Eu acho que você deve ter lido isso aqui e pensado assim. Isso é, se você é um crente que se dedica às Escrituras. Se você falar, pastor, eu li, mas também não me interessei, preste atenção, olhe para a Bíblia, tempos e estações. A primeira coisa que vem na nossa mente é primavera, verão, inverno, outono. A gente tem esse conceito, essa terminologia de estação, estações do ano. Mas aqui o apóstolo Paulo está usando palavras que são sinônimas no grego. Nós conhecemos, por exemplo, a palavra cronos. O cronos diz respeito ao tempo que nós contamos, como relógio. Segundos, os minutos, as horas. Mas ele também usa uma palavra que é kairos, ou como alguns expressam, kairos, que é uma palavra que fala sobre um tempo específico, um tempo determinado, que muitos a aplicam como o tempo de Deus. O cronos seria esse tempo nosso de planejamento, de vida. Esse kairos aqui seria o tempo de Deus, a vontade de Deus estabelecida. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, é necessário que vocês observem o andamento das coisas, vejam o mundo à volta de vocês, vejam os acontecimentos, mas ao mesmo tempo, ele vai usar a expressão de tempo e de estação. Há um objetivo específico de Deus e que ele vai manifestar em um determinado tempo, que para nós é tempo, porque para Deus o tempo não existe. Mas Deus vai se revelar em um determinado tempo. Ele fala então sobre a quantidade, mas também sobre a qualidade. Nós temos que estar sempre atentos, aguardando a volta do Senhor, mas é com qualidade. Ou seja, vivendo intensamente cada momento da nossa vida de comunhão, de oração, de dedicação no reino de Deus, com um coração ardente, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Essa é a percepção. Não é uma curiosidade, não é uma especulação. Tem muita gente que quer especular. O interesse não é um interesse de devoção, é só curiosidade frívola, curiosidade sem sentido, curiosidade humana, aquele negócio de, vamos ver se tem um código na Bíblia, se tem um segredo oculto nas letras gregas ou no hebraico, vamos ver se a gente encontra aqui um acontecimento específico, e aí a gente fica preocupado pensando lá na estátua da ONU, ou pensando no código da Covid-19,
ou como eu ouvi um áudio hoje, uma mulher dizendo assim, não recebam o auxílio emergencial, porque são 3 parcelas de R$ 600, era assim no começo, e vejam, 6 e 6 é a marca da besta, quem receber não vai para o céu. Irmãos, olha o nível de imaturidade que nós estamos presenciando na igreja brasileira. E o apóstolo Paulo, ele já prepara aqueles irmãos, e é interessante que ele utiliza aqui as palavras do próprio Jesus. Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A nossa preocupação não deve estar voltada para observar códigos, ou conspirações, ou lideranças governamentais. A nossa preocupação deve estar com a nossa espiritualidade, se nós somos crentes de verdade, se nós realmente amamos a Deus. Então Paulo está dizendo aos irmãos, vocês não podem ficar preocupados contando os dias e abrir mão da vida de devoção, de dedicação, de estar diante do Senhor. E esse é o risco que nós corremos, de não nos darmos conta de que o tempo está passando, que o relógio está quicando, e que o último evento que ainda falta ser cumprido, essa parousia, essa vinda de Cristo. Nós estamos no período do advento. Nós deveríamos pensar nisso. Não só da vinda de Jesus encarnado, mas da vinda do Jesus triunfante. Não só do Messias sofredor, mas do Rei glorioso. Não só do sacrifício que foi entregue por nós para nos libertar da condenação eterna, como daquele Rei coroado de glória e esplendor. Então a nossa visão não pode estar restrita a essas questões menores. Nós devemos olhar para dentro de nós de maneira introspectiva, olhar para o nosso coração ou enfiar a mão no nosso peito, tirar o nosso coração e começar a vasculhar o nosso coração para ver o que é que está ocupando lugar no nosso coração. Que tipo de sujeira está dentro do nosso coração? Se a nossa vida espiritual é uma vida que tem essência, ou se é um invólucro, uma embalagem que se rasgar não tem valor nenhum, porque é só uma embalagem. Nós compramos um aspirador de pó. E eu fui utilizando o aspirador, e a gente tem esse costume, né? De só usar o equipamento e não parar para fazer a limpeza dele. Um dia eu falei, não, agora chegou o momento de tirar, ele tem um saquinho interno, você tira, e aí você se assusta com a quantidade de sujeira. Cabelo, linha, pedaço de papel, resto de alimento. E você começa a vasculhar tudo aquilo, e eu jogando no lixo aquele monte de sujeira, eu comecei a pensar no nosso coração. Como é o nosso coração? Nós somos bombardeados com música, com filmes, com opiniões de jornalistas, com youtubers. Nós estamos o tempo todo suscetíveis a todo tipo de envolvimento. Eu fui visitar a irmã Josina e a Patrícia falou, vamos passar no shopping Dom Pedro, é bem próximo ali, cidade judiciária, a gente desceu, foi no shopping Dom Pedro. E eu conversei com a Joana, falei, Joana, papai nunca vai desejar que você trabalhe num shopping. Porque, irmãos, eu comecei a ver aqueles jovens e eu fiquei pensando o nível de futilidade, de pobreza intelectual, de gente manipulada, não só os jovens são as vítimas mais diretas da luxúria, do capitalismo exacerbado, desse movimento de consumo, dessas ideologias, e eu fiquei vendo aquelas meninas, 12, 13 anos, imorais, não sabia absolutamente nada sobre a vida, a única preocupação é, olhem para mim, olhem para o meu corpo, me desejem, e aqueles meninos em conflitos com sua própria sexualidade. Quando eu era jovem, dificilmente alguém saía do armário. Hoje parece que há um certo status, toda loja tem que ter lá um gay trabalhando, uma menina assumidamente lésbica. Há um movimento intenso bombardeando os nossos jovens, um incentivo a iniciar a vida sexual sem casamento, jovens erotizados, tudo resulta absolutamente nisso.
Se você senta para conversar geralmente com uma pessoa, nunca leu um livro na vida, não sabe interpretar um texto. Crentes não leem a Bíblia. Eu fico imaginando, meu Deus, como que alguém diz, eu sou crente, eu sou membro da IPRC, mas eu não leio a Bíblia. Pelo amor de Deus, o que você quer com a sua Bíblia? Se você tem a sua Bíblia na sua casa e você não tem a competência de parar alguns minutos para pegar as Escrituras, para ouvir a voz de Deus, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Ó tempos, ó costumes. Por isso que a igreja não é relevante na sociedade. Então eu fico imaginando a mentalidade das pessoas. Eu estava limpando o aspirador e eu penso que às vezes nós precisamos tirar o nosso coração do peito e fazer uma incisão cirúrgica, rasgar o nosso coração, sabe, abrir assim o coração e ver o que é que está no meu coração, o que ocupa lugar no meu coração, o que é que me envolve, me apaixona tanto pelas coisas dessa vida. Por que eu sou tão apegado a estas coisas ao ponto de não pensar no Senhor Jesus? Ao ponto de não sentir desejo de orar, de amar a sua vinda? E nós precisamos pensar nisso. As pessoas ficam cansadas. Se cansam de uma pregação, se cansam de um culto, mas não se cansam do cinema. Não ficam cansados maratonando na Netflix. Não ficam cansados assistindo Big Brother. Não ficam cansados jogando conversa fora com vizinhança. Mas os crentes vivem cansados. Tudo é o cansaço. A pandemia. Nós estamos vivendo um tempo difícil. O apóstolo Paulo falou, não, irmãos, não façam isso. E ele continua dizendo aí no verso 1, não necessitais de que se vos escreva. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu estive com vocês. Eu conversei com vocês exatamente sobre as dificuldades que vocês enfrentariam. Eu não enganei ninguém, eu não disse para ninguém que a vida cristã é fácil. Então vocês não têm necessidade de receber uma carta explicando para vocês a respeito dos tempos e estações. Não há necessidade disso. Ora, meus irmãos, hoje nós temos a Bíblia. Naquela época eles tinham uma palavra do apóstolo, as orientações. Por isso que ele diz assim, agora no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem. Os irmãos sabiam pouco? Não. Os irmãos sabiam só alguma coisa a respeito? Não. O apóstolo Paulo diz, vocês sabem muito bem. Não é necessário que eu escreva para vocês. Se vocês disserem que não, vocês não têm conhecimento, não. Vocês sabem muito bem. E esse saber aqui é o suficiente para ter segurança na vinda do Senhor Jesus. Você sabe? Responda para você mesmo. Você sabe sobre a vinda de Jesus? Você se enquadra no que Paulo diz assim, você sabe muito bem. O que, Paulo? O que é que eu sei muito bem? Que o dia do Senhor, o dia do Senhor é uma referência à linguagem do Antigo Testamento. Profetas, como por exemplo o profeta Joel, ele faz uma explicação claríssima sobre o dia da vinda do Senhor. Vinda do Senhor é uma expressão que aponta para o juízo de Deus que está vindo sobre o povo. Naturalmente, a igreja entendia isso. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram essa referência do Antigo Testamento, eles pegaram essa expressão, dia do Senhor, que era o dia que apontava para o juízo, o dia em que Deus viria com juízo sobre os povos. E ele faz uma aplicação com referência à própria pessoa de Jesus e a sua vinda. O dia do Senhor prometido no Antigo Testamento é o dia da vinda de Jesus. É o dia da vingança do nosso Deus. Vejam, meus irmãos, Jesus, quando foi interpelado pelos discípulos de João Batista sobre se ele era de fato ou não o Messias que eles estavam aguardando, a resposta de Jesus foi muito objetiva. Jesus citou a profecia de Isaías. Voltem ao João Batista e digam o que vocês estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos veem, os aleijados andam. O Evangelho está sendo anunciado. O tempo da graça. Agora Jesus omite uma expressão da profecia de Isaías que diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê, irmãos?
Porque o dia de Jesus, da sua primeira vinda, é o anúncio da graça. A sua segunda vinda é o anúncio do juízo, o dia da vingança. E o apóstolo Paulo diz, e vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, esse dia que vocês naturalmente entendem como o dia do juízo, virá como um ladrão. Em qual ocasião? De noite. De noite. Ninguém fica no portão de casa a noite toda esperando para ver se um ladrão vai tentar roubar a sua casa. Você pode até tomar mais cuidado quando você está acordado, andando pela rua, mexendo no seu celular e você olha para um lado e olha para o outro. Se você estiver num bairro mais ou menos perigoso, num lugar que você não conhece, você fica um pouco preocupado porque você pode ser assaltado a qualquer momento. Nós temos irmãos aqui que já passaram por essa experiência, inclusive acho que o presbítero William vindo para a igreja, o rapaz parou de moto, puxou a mochila, queria o celular. Você não espera isso. Pior a noite que a gente vai dormir. Que você coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir. Se você não mora em condomínio, não mora num apartamento, não mora num bairro que tem segurança nas ruas, você fica mais preocupado ainda. E você fica pensando, será que um ladrão vai entrar na minha casa? Quando você sai e deixa a casa sozinho? E agora, irmãos, essa metáfora é uma metáfora que o próprio Jesus utilizou personificando o dia do juízo. Ele transformou o dia da sua vinda numa pessoa. E pasmem, ele diz que é um ladrão. E ele diz o seguinte, Mateus 24, do 43 ao 44. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não espereis, ou que não penseis. Da mesma forma como você não fica esperando o ladrão vir roubar a sua casa, e eu sei que tem gente aqui querendo aprovação para o porte de arma, e não, eu quero ter uma arma, porque se o ladrão não é tão simples assim. Mesmo que você tenha uma arma, você não quer um ladrão na sua casa. Tem irmãos aqui que trabalham armados, sabem o que é isso. Até no exercício da função. É sempre difícil, desafiador. E o apóstolo Paulo está nos lembrando dessa comparação que Jesus fez. E está dizendo assim, olha, vocês devem estar vigilantes, preparados. Verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O apóstolo Paulo vai lembrar o que ele fez no capítulo anterior. Lembra que eu falei na semana passada? Existem dois grupos de pessoas na humanidade. Para Paulo só existem dois grupos de pessoas. Nós e os demais. Os crentes e os descrentes. Os fiéis e os ímpios. E o sujeito oculto aqui, pois que quando disserem eles, esses que são os demais, quando eles disserem a paz e segurança, ou seja, gente, vamos aproveitar a vida, vamos curtir ao máximo, para com esse negócio de ficar preocupado com a vinda de Jesus, com o dia do juízo, com o inferno. Isso é tudo coisa boba, de gente exagerado, fundamentalista. A paz, a segurança, dinheiro no bolso, cerveja na mesa, na geladeira, churrasco, não é assim que os ímpios falam? Vamos curtir a vida, vamos para a praia, vamos para a chácara, vamos para a balada, vamos nos divertir, postar as fotos nas redes sociais, paz, segurança, sensação de que nós estamos vivendo bem, alienados do Criador. Ninguém quer saber de Deus. Estão morrendo dia após dia, caminhando para a sepultura e dando risada. Só vão chorar no dia em que Deus os chamar. E aí ele está dizendo, olha, essa falsa sensação de segurança. E Paulo aqui não inclui os seus leitores, por isso que ele usa a expressão, quando disserem. Pessoas que vivem sem a sensação de alarme, a ideia de estar protegido de ameaças externas. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais sensação de segurança ela tem. Se eu ficar doente, eu tenho o melhor hospital, tenho os melhores médicos, o melhor tratamento. Se eu tiver dinheiro, eu viajo para onde eu quiser, eu compro o que eu quiser.
Eu não me importo com a opinião de ninguém, porque eu tenho dinheiro. E quem tem dinheiro tem poder. E quem tem poder tem influência. E quem tem influência tem status, tem reconhecimento, se destaca. Basta ver as classes privilegiadas no meio político. Basta você ver o que eles cometem, as atrocidades. Basta ver o resultado da corrupção. Gente morrendo na fila de hospitais. Pessoas, mulheres sendo violentadas pela falta de segurança. Homens e mulheres sendo assaltados, sendo vítimas dessa falta de boa administração pública. Veja o nível de ignorância dos estudantes pela carência que há de uma boa formação na educação brasileira. Tudo isso, irmãos, tem uma ligação direta com o roubo, com um político ladrão, com gente que está lá e que só pensa em benefício próprio. Quantas pessoas, não só no meio político, nas empresas, só pensam em si, na sua família. E às vezes esse pensamento horrível de existencialismo materialista vem para dentro da igreja e tem gente que só fica na igreja pensando em receber bênçãos de Deus. O importante é a minha vida, é a minha família, os meus filhos, o mundo que se exploda. Essa falsa sensação de segurança. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. As pessoas serão tomadas de sopetão. Que Jesus virá, quando menos esperarem, vivendo de qualquer maneira, vivendo relaxadamente. Crentes indolentes se incluem aqui. Gente que não gosta de ter a vida na presença de Deus e que acham e não criem uma teologia particular. Não faça isso. Na sua cabeça pensando assim, mas Deus sabe que eu sou bom, Deus sabe que eu sou uma pessoa que compra e paga, Deus sabe que eu amo o meu esposo, que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos, que eu vou na igreja. Não faça isso, porque a Bíblia não te dá margem para isso. Isso é só uma sabotagem na sua mente. A Bíblia diz ou é ou não é. Ou é crente ou não é crente. Ou está salvo ou está condenado. Não existe outro meio termo. Verso 3 ainda. Como as dores de parto àquela que está grávida. Uma metáfora melhor do que essa, impossível. O apóstolo Paulo agora usa uma linguagem clara, mostrando que assim como uma mulher grávida está próximo de ganhar um bebezinho. Nós temos a irmã Jéssica. Vou pegar o seu exemplo, irmã Jéssica. A irmã Jéssica, o Rafael, é a família que vieram de São Carlos. A irmã Jéssica está para ganhar já por esses dias a Rebeca. E ontem nós estávamos lá, a conversa era qual o hospital mais próximo, o posto de saúde, se começar as contrações, aqui o bebê quiser nascer, como que vai ser? Eu estava visitando a irmã Sinira na PUC, e daqui a pouco aquela correria no corredor da PUC, e aí vem um enfermeiro, chama o doutor, uma gestante, o bebê vai nascer, e passou com a maca, e a mulher, porque o bebê já ia nascer. Eu não sei imitar muito bem, porque o meu lado feminino é macho. Mas, irmãos, não dá tempo. É uma coisa assim, iminente, quando vem, vem mesmo. E ele está dizendo, olha como as dores de parto, da mesma forma que não dá mais. E aí o verso 3, eu acho que é uma expressão que mais nos assusta nessa linguagem de Paulo. E ele diz assim, e de modo nenhum escaparão. Lembra que eu falei sobre teologia pessoal? Sobre você ficar dizendo para a sua mente, para o seu coração, não tem problema eu ficar vivendo de maneira errada, Deus sabe, Deus não é tão justo assim, Deus não é ruim, Deus está vendo a minha situação, e Ele está dizendo assim, de modo nenhum, não há meio termo, não há recurso, não tem como recorrer, não há habeas corpus aqui, não tem como ficar livre, de modo nenhum escaparão, jamais. Não se enganem, Deus considera a omissão durante a nossa vida. Deus está olhando para nós e vendo a nossa postura. E não cabe aqui alguém dizer assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, porque nós temos tempo, nós temos condições e nós temos capacidade.
para cultuar, para estudar as Escrituras, para orarmos a Deus, para buscarmos conhecimento, para nos relacionarmos como igreja, e nós temos a ordem dele para vivermos de uma maneira santa e irrepreensível. Aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, um dia ouvirão seu juízo. Aqueles que tapam os ouvidos e ignoram o que diz um pregador fiel das Escrituras, um dia terão que ouvir a voz do próprio Senhor. E a ele ninguém poderá tapar os ouvidos. Porque o escritor aos Hebreus diz que a sua palavra, ela corta até a divisão da alma e espírito, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É a palavra do dia do juízo. Naquele dia não adianta, irmãos. Se nós passarmos a vida inteira ignorando essa verdade bíblica, imaginando que naquele dia, como no Alto da Compadecida, a gente vai chegar e, Senhor, deixa eu me explicar, de modo nenhum. Senhor, eu quero dar aqui a minha posição, de modo nenhum. Senhor, mas eu tenho aqui uma explicação, de modo nenhum. Senhor, mas eu queria melhor, de modo nenhum. Mas, Senhor, de modo nenhum. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E agora o apóstolo Paulo então conforta a igreja. E ele diz assim, que todas estas expressões, elas não dizem respeito aos crentes verdadeiros. Nós, a igreja do Senhor, estaremos livres disso. Ele vai fazer do versículo 4 até o versículo 11. Mas vós, irmãos, vejam, mas está em contraste com alguma coisa. O que exatamente? A repentina destruição. Ele falou sobre o dia do juízo, de modo nenhum os incrédulos escaparão, mas, em oposição a isso, mas vós, irmãos. Lembra que antes ele diz assim, quando disserem são os outros, os demais, mas vós, irmãos, a igreja do Senhor. Ele está trazendo conforto ao nosso coração. Agora vamos pensar na igreja, nos crentes que realmente amam a Deus, quem vive para Deus, quem procura servir ao Senhor com fidelidade, quem tem compromisso com a vida cristã, quem crê realmente nas Escrituras, quem ama a sua vinda, essas pessoas não serão surpreendidas na sua vinda. Essas pessoas não se assustarão com a sua vinda, porque essas pessoas esperam a vinda de Jesus. Elas estão aguardando, você está esperando a vinda de Jesus. Então você não vai ser pego de sopetão. Não vai ser pego de surpresa, porque você está esperando. Quando alguém me liga e diz assim, pastor, eu vou passar aí na sua casa daqui uns 15 minutos. Os 15 próximos minutos, eu vou estar ansioso esperando aquela pessoa. Então se você ligar para ir na minha casa, vá no tempo que você falou, porque senão você me tortura, né? Você fala que é 15 minutos, você vai 2 horas depois, eu vou ficar 2 horas esperando você. E a Patrícia é prova disso. E tem gente que brinca e fala, nossa, mas não queria ser recebido no portão, né? Porque eu estou esperando a vinda daquela pessoa. O Senhor está dizendo que Ele está voltando. Se você crê na volta de Jesus, você está esperando a sua volta. Ou não está? Não. Eu estou esperando o meu aumento de salário. Estou esperando as minhas férias. Estou esperando o 13º. Esperando as coisas se resolverem na minha vida. Estou esperando uma festa. Estou esperando meu aniversário. Estou esperando as minhas conquistas. É isso que nós precisamos pensar. O que é que nós esperamos? Não, eu estou esperando a eleição do Bolsonaro 2022. Tem crente brigando por causa de político e nunca brigou para defender o Evangelho. Embora que o Evangelho não precisa de defesa, né? Mas a exposição correta dele. Vê um monte de heresia, não fala nada. Aí fala mal de um candidato, seja de um lado ou de outro. Meu Deus, vira um monstro. Vejam, irmãos, como o nosso coração está invertendo valores e princípios. Quem de nós, de fato, está esperando a vinda de Jesus? Porque se nós não esperarmos a vinda de Jesus, irmãos, eu digo como na semana passada, é melhor a gente pegar as nossas coisas e ir para casa, porque está perdendo tempo aqui. Para que serve o culto se Jesus não vai voltar? Eu tomo uma ceia, faça isso, está escrito na mesa, até que Ele venha. Mas eu não creio que Ele vai vir, então eu não vou fazer. Não espero a vinda dEle. Tenho pânico da morte. É claro, não creio na ressurreição, então se eu morrer, acabou. Minha carne vai apodrecer. Tudo que vai ter é um Luiz em putrefação.
para ser exumado daqui mais de uma década. Em que se fundamenta a sua esperança? Existem aqueles que vão levando, como na filosofia de vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que brinca, mas boa parte das pessoas vivem assim. Deixa a vida me levar. Não tem disciplina em nada. Nada, nada, nada. Vai vivendo um dia de cada vez, de qualquer jeito, o que deu certo deu, o que não deu, não deu. E vai vivendo aquela coisa embolada, a família é uma bagunça, ninguém tem espiritualidade. Passa ano, entra ano, vai para a igreja, não sabe nada da Bíblia, é impressionante. Não conhece doutrina bíblica. Aí você pergunta, mas você não vai na igreja todo domingo, santo homem e mulher de Deus? Sim, eu vou, mas você não entende a Bíblia? Não, eu não entendo, mas o que você está fazendo lá? O pastor está pregando, eu estou pensando no meu time do coração, eu estou pensando no trabalho de amanhã, eu estou pensando no filme que eu vou assistir depois do culto, eu estou preocupado em acessar as redes sociais. Eu falei sobre a hiperconectividade, né? Como as pessoas estão viciadas e dependentes mentalmente do acesso às redes sociais. É toda hora no celular, o tempo todo. Que Deus nos desse esse vício nas Escrituras. Nas Escrituras. Estou estudando violão com o Ricardo e ele falou uma coisa para mim que é verdade. Ele falou assim, um dia que o senhor descobrir o prazer em estudar violão, não vai ter um dia em que você não vai pelo menos sentar, colocar ele no colo para dedilhar algumas cordas. Com a sensação de culpa porque não fez a lição que deveria ter feito naquele dia, mas com a sensação de felicidade porque abraçou um instrumento e o violão tem esse lado expressivo da afeição, né? Porque você coloca ele no peito e você dedilha um violão e aí você tem aquela sensação assim, poxa, eu peguei um instrumento. Mas deveria ser assim com as Escrituras. Você passar todo dia na sua estante, a Bíblia está lá e você ignora a sua Bíblia, o celular está aqui do lado. E você pega o celular e olha o celular, põe o celular. Pega o celular, olha o celular e põe o celular. Pega o celular, acessa a rede, põe. E a Bíblia está lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, 6:50. E você, gente, vamos que estamos todo mundo atrasado. Pega a Bíblia de qualquer jeito, chega aqui, Tessalonicenses. Onde fica Tessalonicenses? Fica difícil. Se a gente não levar a sério, fica difícil. E o apóstolo Paulo, então, começa a explicar àquela igreja. Por que vocês não vão passar por isso? Por que a igreja não será pega de surpresa? Verso 4. Já não estáis em trevas, para que aquele dia, o dia do juízo, vos surpreenda como ladrão. Opa, então há uma grande diferença entre nós e os demais. Há uma grande diferença entre a igreja e aqueles que estão alienados de Deus. Qual a grande diferença? Luz, trevas. Quem está em trevas é pego de surpresa. Quem está na luz enxerga todas as coisas com clareza. Não existe coisa melhor do que estar num ambiente iluminado. E aqui o motivo de Paulo considerar isso, o fato de que os irmãos não estão em trevas, é que a luz do Evangelho já iluminou 2 aspectos da vida deles, que dá a integridade do homem, integralidade, desculpa. A mente, a iluminação do entendimento. Agora eu entendo o Evangelho como Lutero, o justo viverá pela fé. Agora eu entendi, a luz brilhou na mente. A luz. Você já viu uma ressonância? A minha sogra fez uma ressonância no crânio para ver se tinha algum indício de Alzheimer. E entra numa máquina gigante e fica jogando luz. E aí você pega aquelas páginas que são impressas da máquina e você vê os focos de luz nas regiões de transmissão de neurônios, na atividade neurológica, né? A cognoscibilidade, a capacidade de raciocínio, de pensamento, para ver se não há alguma disfunção, morte de neurônios. Os neurônios são as únicas células que não se regeneram no nosso corpo. É por isso que quem luta boxe, por exemplo, que toma muito soco na cabeça, geralmente começa a ter problema de esquecimento, Alzheimer, quando envelhece, como aconteceu com Maguila, né? Então, porque são células que não se regeneram. Traumatismo craniano, tem gente que sofre acidente, toma aquelas medicações para evitar convulsão. A convulsão
é uma disfunção, como se fosse um curto-circuito, porque os neurônios, as sinapses, elas são energia elétrica. Imagina isso no seu cérebro. Fiz uma digressão aqui, saí do assunto, voltei. De vez em quando, vontade de voltar para a antiga profissão, né? E aí é interessante, irmãos, que a mente é iluminada pela luz do Evangelho. A mente que estava em trevas, a luz brilha. E a pessoa começa a entender tudo. E não só a sua mente, mas a sua vida. Por quê? Porque a mudança de mente, o que é a conversão na palavra grega metanoia, que é essa mudança de mente, resulta numa mudança de comportamento. Conversão é mudança de sentido. Por isso fala, fulano se converteu. Ele ia para lá, agora ele vai para cá. Ele andava para as trevas, agora ele está na luz. Ele andava no caminho tortuoso, agora ele anda nas veredas retas. Ele caminhava na injustiça, agora ele caminha pelo caminho da justiça, da verdade. Ele se converteu, ele mudou a sua direção. E essa luz, Paulo diz, agora essa luz brilhou, vocês não estão mais em trevas, então esse dia não virá como um ladrão para vocês. Verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Novamente, nós e os demais, filhos da luz e filhos das trevas, filhos do dia e filhos da noite. Opa, agora eu comecei a entender essa analogia. Agora ficou mais claro ainda. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu quero citar duas referências. Primeiro, Provérbios 4,19. Diz assim, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Evangelho de João 11, do 9 ao 10, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Vejam, por que as pessoas não conseguem viver de uma maneira santa? Porque não tem luz. Pastor, eu vivo tropeçando no meu pecado, porque você não está enxergando o seu pecado. E não enxergar os seus erros, os meus erros, significa que falta luz. Talvez alguns crentes não estejam necessariamente nas trevas, mas estão numa penumbra. Estão como se estivessem num lugar de sombras. Precisa sair dessa área de sombra e ir para o brilho da luz. Precisa sentir o calor da luz, a centelha divina brilhando na sua vida. Você precisa olhar para você e ver o brilho do Evangelho. Luz, não trevas. Porque viver numa prática que é reprovável pela palavra de Deus significa exatamente que não há luz, porque eu não estou vendo os meus erros. E endurecer o coração e se insurgir contra Deus e dizer, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim e ninguém me muda, é exatamente porque você não enxerga, porque você não vê, porque há trevas, há escuridão diante dos olhos, há uma cegueira, um cego. Esse tempo atrás eu vi um cego caminhando e eu fiquei muito, ao mesmo tempo em que eu fiquei impressionado e admirei a habilidade dele, eu senti muito pelo que aconteceu com ele. Ele estava caminhando ali no Jardim Santa Lúcia, indo no sentido do Açaí. Eu estava fazendo caminhada e lá vem aquele homem com um bastão, né, um negócio de alumínio que eles usam, e é impressionante. As partes mais baixas da calçada ele sentia, ele diminuía o passo e ele andava muito rápido, inclusive mais rápido que eu, bem rapidinho. Mas o que ele não esperava é que no final daquela rua, bem na esquina, tinha um baú desses caminhões, só o baú. E estava suspenso, não tinha a parte do cavalo, o caminhão não estava, tinha só o baú. Ele foi fazendo assim, o resultado, ele passou embaixo do baú. E ele bateu com o rosto, bem no baú, na parte de alumínio. Ele caiu sentado, aquilo me doeu o coração, me partiu o coração. Eu cheguei em casa quando falei, Patrícia, não sabe o que eu vi. Quem não enxerga, por mais que desenvolva habilidades de sobrevivência, uma hora acaba se machucando para valer. Talvez você diga assim, não, mas eu já sou crente há tanto tempo, eu não enxergo muito bem algumas coisas, algumas falhas. E você vai levando e vai levando, de vez em quando chora, de vez em quando vem um remorso, de vez em quando vem aquela sensação, meu Deus, eu preciso assumir um compromisso sério.
E você fica protelando e fica protelando. O apóstolo Paulo está nos dizendo, se você não mudar, uma hora você quebra a cara. Uma hora a pancada vem forte, irmãos. Jesus disse, quem anda no dia, quem está à luz do dia, não tropeça. Se você enxerga o caminho à sua frente, não tem como. Eu acordo de madrugada para ir no banheiro, para tomar água. A primeira coisa que eu faço é procurar um foco de luz. Um foco de luz. Nós temos um painel na sala que o Cido fez, tem uma fita de LED. Eu vou dormir, eu acendo o LED porque não gasta energia, mas aquilo ali é essencial. O corredor é muito comprido. Se você andar naquele corredor no escuro, os batentes da porta vão convidar o seu dedinho. Com certeza, a hora que voltar para o quarto é um grito só. Quem nunca passou por isso? Quem nunca se machucou? E fala, puxa, eu não estava enxergando, eu não vi isso aqui. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quantas pessoas se machucam, quantas pessoas têm a vida toda destroçada, fragmentada e não conseguem ir para frente porque não enxergam. Sem a luz do Evangelho. Não é o celular que você balança e acende, não é assim? Aqui, se você fizer assim, brilha também. Se você começar a folhear, você vai ver o brilho do Evangelho brilhando, surgindo. E aí, meus irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É o que diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo continua incentivando aqueles irmãos. Por quê? Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Se vocês foram iluminados, por que é que vocês estão dormindo? Se a luz do sol está batendo na janela do seu quarto, por que que você está na cama, debaixo do cobertor? Só tem uma explicação, porque você ficou acordado à noite, quando você deveria dormir. Porque você troca a noite pelo dia. Alguns porque trabalham. Mas os demais, aqui os chamados os incrédulos, eles vão para as festas, para as baladas, para os prostíbulos, para a bebedice, para a zombaria, para as palhaçadas da vida e ficam curtindo a noite. À noite. É à noite que as pessoas gostam de sair. Porque é à noite que se multiplica essas práticas imorais. Mas o cristão não. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em contraste com os incrédulos que dormem espiritualmente, nós estamos acordados. Acordados. Você fala sobre a morte para uma pessoa que não tem vida espiritual, ele fica assim, eu não quero, como eu coloquei no grupo da família, me repreenderam, puxa, todo mundo aqui falando de coisa boa, você vem falar da morte. Porque para o descrente a morte não é coisa boa, mas para nós é. É uma coisa boa. Morrer, descer à sepultura e o seu espírito voltar a Deus. Irmãos, se nós não desejamos estar na presença de Deus, qual o sentido da vida cristã? Por que muitas igrejas trocaram a mensagem bíblica de arrependimento, arrebatamento, vinda de Jesus, ressurreição, por coaching? Por palestras motivacionais, por técnicas de autoajuda, por recursos da psicanálise, pela linguagem freudiana, porque as pessoas não querem morrer, porque as pessoas têm medo da morte. Mas o Evangelho não é uma proposta motivacional. O Evangelho não é para transformar você num CEO de empresa. O Evangelho não é para fazer de você uma pessoa bem-sucedida, é para fazer de você um homem e uma mulher convertidos, que abandonaram o pecado e que creem na vida eterna. Nós somos salvos da condenação eterna. Nós não estamos aqui para alegrar o nosso coração, para começar a nossa semana pensando, puxa, a palavra do pastor foi supimpa, como esse pastor é top. Puxa, o pastor falou para mim ontem que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e que se eu trabalhar eu vou conquistar o impossível, campeão, vencedor, Deus da asa, faz o seu voo. Deus vai fazer o que tinha gosto de fel, virar mel. Esse tipo de linguagem, esquece isso. Você tem que chegar segunda-feira no seu trabalho, olhar para as pessoas que não são crentes e ver o desespero no olhar delas. O sorriso de alguém que não tem Jesus
não expressa a felicidade das lágrimas de quem conheceu o Evangelho. As lágrimas de um crente verdadeiro são a mais clara expressão de um amor, de devoção a Deus. E o mesmo Deus, usando aqui a linguagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, como um sol, tendo fonte de luz e calor, é o mesmo sol que amolece a cera e endurece o barro. E o Evangelho de João diz exatamente isso, porque Jesus é a luz do mundo, por isso o rejeitaram, porque a luz expõe os nossos pecados. A luz expõe. Vou dar uma dica para você: nunca compre um carro à noite. Senão você vai cair naquela anedota de alguém que comprou o carro à noite e o vendedor do carro diz assim: não tem problema nenhum, o problema está nos olhos de quem vê. O problema está sempre nos olhos. Então, nós temos que pensar o seguinte, irmãos: aonde há luz, há exposição das nossas falhas. Quando eu era pequeno, ficava na rua jogando futebol, minha mãe falava assim: entra, vem, vai tomar banho. 10 horas e nada. Menino, sai da rua. 11 horas e nada. 11h30, meu pai saía de zorba no portão e falava assim: ou você entra ou eu vou te arrebentar. E eu entrava com aquele pé preto, tudo sujo. E criança é fogo, né? Vai tomar banho? Não, só vou lavar o pé. Só que na rua, na época que eu brincava, não tinha iluminação. Rua de terra. Quando entrava na casa, que via luz, olhava para o pé estava preto. Quem nunca passou por isso? Meu Deus, a minha roupa está suja assim, o meu pé está sujo assim, a mão está suja. A luz expõe. Incrível. A luz é importante nesse sentido. Por que as pessoas não querem o Evangelho? Porque expõe suas práticas erradas e as pessoas se sentem ofendidas porque a sua sujeira vem à tona. Opa, então eu não quero o Evangelho está dizendo que eu sou pecador, está dizendo que eu faço coisas que Deus não aprova, está dizendo que eu estou sob condenação e ira. Não, eu não quero isso. Então apaga a luz. Apaga a luz do Evangelho. Vira o disjuntor. Desconecta isso aí, para de falar do Evangelho, fala de qualquer outra coisa, vai dar uma palavra da necessidade sentida. Vamos todo mundo dar risada e nos divertirmos aqui, contar piada, porque o Evangelho é luz. E eu não quero luz para a minha vida. Eu quero uma palavra motivacional. Eu quero ficar com a minha sujeira, eu quero ficar na escuridão, eu quero andar pelas sombras da vida, eu quero andar nos caminhos escuros. Só que a escuridão é morte. A luz é vida. E ele diz no verso 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Na mente de Paulo é comum que essas práticas sejam mais intensas durante a noite. E eu acho que não é diferente no nosso tempo. É lógico que durante o dia você vai encontrar muitos lugares e pessoas praticando as coisas das mais horríveis que você pode imaginar. Mas à noite é mais intenso a frequência em boates, por exemplo, em prostíbulos, em bocas de fumo. As pessoas gostam de andar pelos becos, em lugares em que não serão vistas, agindo na escuridão da noite, na calada da noite. Se você descer a Carlos Lacerda, você vai encontrar um monte de jovens na frente de uma adega. Um monte de jovens com saúde, com a vida toda pela frente, desperdiçando tudo que Deus deu, com bebida, sexo, luxúria, com coisas que o levarão à morte. Daqui a algumas décadas, praticamente todos estarão mortos, porque essa é a realidade de todos nós. Daqui 50 anos, talvez mais da metade de nós que estamos aqui já tenhamos morrido. As pessoas gostam das trevas, mas nós, verso 8, nós quem? Os irmãos, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Vejam que agora o apóstolo Paulo faz uma mudança de metáfora, e ele vai dar uma exortação usando uma figura diferente. E a figura que ele vai usar aqui é a couraça da fé. Ele vai falar sobre o capacete da esperança,
que é a esperança da salvação. Vejam que, irmãos, o apóstolo Paulo, durante toda a sua carta, ele vai trabalhar com essa tríade da esperança, da fé e do amor. Se nós amarmos uns aos outros, se nós cremos no Evangelho, e se nós tivermos a esperança da vinda de Cristo, é isso que se resume, essa tríade da vida cristã. Nos amarmos, crermos no Evangelho e esperarmos a vinda de Jesus. Verso 9. Porque Deus não nos destinou, e aqui você pode mudar a palavra para predestinou, para a ira, mas para a aquisição da salvação, a compra, a redenção por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Paulo encoraja a igreja? Paulo chega para a igreja e diz assim: irmãos, vocês são demais. Vamos lá, gente. Nenhum impedimento é suficiente para desanimar vocês. Creiam no potencial de vocês. Ele não faz isso. Sabe como que Paulo consola os irmãos? Ele chega para a igreja e diz assim: vocês são predestinados. E eu fico tentando entender por que tem gente com ojeriza dessa expressão. Você pode até não gostar da palavra predestinado. Você pode até ter pressupostos que impeçam a sua compreensão clara dessa expressão. Mas você nunca vai poder dizer que a Bíblia não diz sobre predestinação. Porque você teria que retirar das Escrituras. E essa linguagem ela é muito clara nas Escrituras. E nós somos predestinados para a salvação. Então Paulo encoraja os irmãos falando sobre a predestinação. Ou seja, essa doutrina não é para nos desmotivar, para dizer, então tá bom, eu sou salvo, então é salvo pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre, vamos viver de qualquer jeito. Não, antes é um encorajamento e um consolo ao coração de vocês. Porque quando nós olhamos para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, mesmo que com muito empenho, com muita dedicação, nós fraquejamos por vezes. Aí nós lembramos da eleição divina. Aí nós lembramos da predestinação e nós falamos: Senhor, graças nós te damos, porque somos salvos sem mérito algum nosso. Porque senão, um dia eu estava salvo, no outro eu estava perdido. Mas nós somos salvos por obra de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Essa doutrina deve nos dar conforto ao coração. Ele já fez isso no capítulo 1, versículo 4. Se você ler, Paulo disse assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Ele disse à igreja de Tessalônica: a minha alegria e saber do triunfo de vocês é porque a eleição de vocês é de Deus. Sabe por que vocês são perseguidos e não desanimam? Não é porque vocês são bons, não é porque vocês são fortes. Sabe por que a IPRC não desanima na fé? Não é porque os irmãos são diferentes de outros que desanimaram. É porque vocês são eleitos de Deus, vocês são predestinados. Então quando você olha para a sua caminhada, você diz: meu Deus, eu estou aqui ainda depois de tantos anos. E Paulo diz assim: amados irmãos, a vossa eleição é de Deus. Você veio nessa noite para ouvir essa mensagem, para ter essa compreensão por causa dessa doutrina. Por causa dessa doutrina, goste ou não, aceite ou não, mas você não tem. E eu desafio quem quer que seja para apresentar um respaldo com um contexto bíblico, correto, claro, dizendo: não, a Bíblia não nos predestina. Porque o que a gente tem do chamada doutrina arminiana nada mais é do que suposições da chamada presciência de Deus. Deus nos predestinou porque Ele anteviu o que ia acontecer, mas o Deus que antevê é o Deus que constrói a história. Porque como Ele vai ver o que não existe? É uma questão de lógica. E salvação é pela graça exatamente por isso, porque nós não merecemos ser salvos. E aí, verso 10. Por Jesus Cristo, que morreu por nós. Por quem? Pelos demais? Pelos que não querem saber de Deus? Jesus morreu pelo mundo? Ele diz que Jesus morreu por nós. Para que, olha agora a finalidade de sua morte, para que vigiemos, ou seja, para que estejamos vivos, ou quer durmamos, estejamos mortos, vivamos juntamente com Ele, eternidade. A morte de Jesus é para garantir isso. É a garantia. Você já fez alguma compra com garantia?
Você vai fazer uma compra, e aí você vai, ou um empréstimo, e a pessoa diz assim, o que você tem para deixar como garantia? A sensação do credor é o seguinte, bom, aquela pessoa pode ter dificuldades para pagar. Ela pode, nesse curso todo do seu empréstimo, da aquisição, ela pode ter algumas dificuldades. Mas eu tenho uma garantia, porque ela deixou um bem penhorado. Na nossa vida, nós podemos ter algumas dificuldades. Às vezes a gente vai ter tristeza, nós vamos desanimar. Às vezes a gente tropeça. Mas diante de Deus existe uma garantia. E essa garantia é o sacrifício vicário. Deus não olha para você e vê você, Ele vê Cristo em você. Deus não olha para mim e vê o Luiz pecador, Ele vê o Luiz justificado em Cristo Jesus. E esse é o cerne do cristianismo, é isso que a gente precisa entender, irmãos. Isso muda a nossa visão de reino, muda a nossa visão de evangelho, muda a nossa visão de cristandade, muda a nossa visão pessoal a respeito de nós, nos coloca em um lugar completamente diferente daquele centralizador de que busca bênçãos de Deus, de que está feliz e está alegre, tem esperança e não tem. Para com isso, nós somos a nação santa, o povo adquirido, o povo eleito de Deus. Isso muda completamente tudo. Os reformadores sempre bateram nessa tecla, olha, a igreja romana está dominando vocês, porque vocês não compreenderam que o justo viverá pela fé. E aí você começa a estudar as doutrinas da teologia reformada, e você vai ver que a fé é um dom de Deus. E que a fé somada ao arrependimento, que é a sua ação, desse dom dado por Deus, é o que produz o que nós chamamos de conversão. Você vai ver que tudo provém de Deus. E na linguagem do profeta Jonas, a salvação vem do Senhor. Só dele. Cai por terra qualquer vaidade, qualquer impressão que a gente tenha de que somos bons. Nós não somos bons. E se nós não entendermos isso, o Evangelho não muda a nossa vida, não nos impressiona. A pior coisa que existe é você sair da igreja e falar, eu não fui impressionado pela pregação. Se você não foi impressionado pela pregação, você não entendeu a pregação. Se você não foi impactado, se você está com sono, se você está preocupado com outras coisas, você não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova, é a mensagem de alguém que morreu por você. Morreu. Ele foi entregue, então não é possível que alguém que diz, eu entendi o Evangelho, pronto, agora acabou, a minha vida é exatamente a mesma de todos os anos, e não pode, irmãos. O Evangelho muda. O Evangelho me tira dessa esfera de consumo, de um mundo sem sentido, e me coloca numa esfera completamente diferente de percepção, de existência e de sentido de vida. Pode morrer a minha esposa, eu continuo amando a Cristo. Não estou desejando a sua morte, mas pode morrer. Pode morrer a minha filha, eu vou chorar, isso vai rasgar o meu coração, eu vou sentir dor na alma. Mas é Cristo que vale mais do que ela para mim. O quê? Cristo vale mais do que a Joana para mim. Vale mais do que a Patrícia. Se os seus filhos valem mais do que Jesus, você não merece Jesus. Se a sua esposa vale mais do que Jesus, você não merece Jesus. Não há quem não tenha deixado pai, mãe, filhos, que seja digno do reino dos céus. É isso que eu estou dizendo. E se você não desprende nem do carro, do dinheiro, da casa, você não tem Jesus. Você não conheceu Jesus, porque o dia que Jesus chega, tudo muda. Tudo muda, sua percepção de vida muda completamente. Jesus é tão profundo, é tão impactante, Ele exala nos poros da nossa pele, Ele nos dá sentido de existência. Você ouve política, você ouve a economia, você vê as pessoas andando sem sentido e você diz, Senhor, eu posso morrer, porque eu estou contigo, eu estou com Cristo, eu vivo para o Senhor. Catecismo de Heidelberg, catecismo alemão, de 1563. Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg em 1517, 46 anos, 1560, 46 anos depois, a pedido do rei Frederico III. Grandes teólogos escreveram uma confissão, um catecismo. E veja o que diz a primeira pergunta. Qual é o seu único consolo na vida e na morte?
Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Essa é a experiência de quem conheceu o Evangelho. Você pertence a Cristo Jesus. Verso 11 para concluir. Paulo então diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo está dizendo: agora peguem essa doutrina e ensinem aos seus irmãos e digam: irmão, não desanima. Irmão, continua firme. Mas eu perdi alguém que eu amava tanto, eu estou em luto, mas eu estou doente, eu estou sem dinheiro. Irmão, você é eleito de Deus. Você é predestinado para a vida eterna. Mas pastor, o médico disse que eu estou com câncer em estado terminal, eu vou morrer daqui um mês, e nós já vivenciamos isso. Eu lembro quando eu fui com o irmão Edson conversar com o médico, com a doutora, e ela falou assim: olha, que a Erineia Franco faça tudo o que ela deseja. Pode deixar ela comer o que ela quiser, ver as pessoas que ela quiser, ir aonde ela quiser. Sabe o que ela estava dizendo? Nós não conseguimos fazer absolutamente mais nada. Sabe quem eu vi quando ela dizia essas palavras? A mim mesmo. Às vezes a gente fica tão perdido, pensando que vai viver muito. E fica assim, levando as coisas de qualquer jeito, porque acha que vai ter uma vida longa pela frente. Que bobeira, irmãos. Patrícia foi ministrar na cidade de Nova Odessa, eu acho que eu já compartilhei isso aqui. Nós recebemos a notícia: o irmão Pedro decidiu visitar uma pessoa da igreja que tinha piscina na casa dela. Enquanto ele visitava o irmão, o filho de 5 anos caiu na piscina e encontraram um menino morto. Quem garante? Qual a certeza que você tem que semana que vem você vai estar aqui? O que dá sentido para a nossa vida é Jesus. O dinheiro não vai te resolver os problemas. Ah, se eu tiver dinheiro eu vou ser fiel, eu vou viver melhor, eu vou amar a Deus. Não, não. A possibilidade de você amar a Deus na dificuldade, na dor é muito maior. E se a gente não ama a Deus na dificuldade, na dor, na bonança e na alegria, que a gente não vai amar a Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: exortai-vos. Exortação, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu sei que é difícil. E eu penso em mim mesmo. Eu penso em mim. Amanhã, às 6:30 da manhã, quando eu estiver no meu gabinete de joelhos orando, eu tenho certeza que vai vir à minha mente tudo o que eu estou dizendo aqui. E eu vou dizer a Deus: Deus, que eu não incorra no pecado que eu adverti os irmãos. Porque a maior tristeza que existe para um pastor é praticar as coisas das quais ele prega contra no púlpito de sua igreja. E eu quero viver exatamente o que o Senhor diz que eu tenho que viver. E quando eu encontro as minhas dificuldades, os meus desânimos e as minhas tristezas e angústias, eu lembro nisto aqui: consolai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É na eleição divina que eu encontro refúgio. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: essa realidade que nos é revelada aqui nessa pequena passagem deve nos levar a fazermos algumas reflexões e a perguntarmos a nós mesmos se nós estamos realmente vivendo uma vida cristã saudável e se nós estamos vivendo de maneira que aguardamos a vinda de Jesus. Quando esse culto terminar, quando você ouvir a bênção apostólica, você pode sair, você pode brincar, dar risadas e até gargalhada, mas que essa mensagem fique latente no seu coração: a vinda de Jesus. Você vai para a sua casa, se você não jantou ainda, quando você sentar à mesa para jantar, essa mensagem vai vir no seu coração e você vai lembrar do que foi pregado. E você tem uma escolha nessa noite: ou você crê na vinda de Jesus e muda, ou você continua sem crer e vai continuar do mesmo jeito ou para pior, como o cego que até caminhava bem a uma certa altura, até que ele bateu de cara com o baú do caminhão. Talvez você saia daqui e diga assim: eu acho que está bom do jeito que eu estou levando a vida.
E eu vou te ver ainda por muito tempo, tropeçando, sem firmeza, cambaleando, mas um dia não verei mais. Um dia não verei mais. Quando? Não sei. Mas o que eu quero, irmãos, é que tanto eu quanto você estejamos na luz, sejamos filhos do dia. Caminhemos, sim, mas enxergando tudo à nossa volta. Vendo tudo ao redor de nós. Tudo, com muita clareza. Ao ponto de termos a experiência de ficarmos vislumbrados com o brilho do Senhor. Eu lembro o dia que eu estava caminhando, eu deixei o carro para consertar na autoelétrica do Justino e eu voltei na caminhada. Eu fui de manhã, deixei o carro, fiquei um tempo conversando com ele e voltei perto do horário do almoço. Estava descendo a Piracicaba e um sol terrível. E me veio à mente, vou olhar para o sol. Vou tentar olhar para o sol. E fiquei 2 ou 3 segundos olhando para aquele sol no seu fulgor, no seu grande esplendor. Fiquei olhando para o sol. Quando eu olhei para a rua, não vi mais nada. Você já teve essa experiência? Tem um hino que diz assim: se a gente não consegue olhar para o sol em seu fulgor, quanto mais aquele que do sol é criador. Se você olhar para Cristo, como diz Hebreus 12, você nunca mais vai ver os problemas à sua volta. O brilho de sua pessoa será tão intenso em seus olhos que você não vai enxergar mais a imoralidade, o desejo da vida errada vai sair do seu coração, porque o brilho estará em seus olhos. Isso é estampar a eternidade na linguagem de Jonathan Edwards. É olhar para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, Hebreus 12, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, está sentado à destra do trono de Deus.